Caro senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria, nas minhas primeiras manifestações nesta tarde, senador Paim, cumprimentá-lo pela iniciativa da audiência pública hoje, Dia da Conscientização sobre o Autismo, que é uma circunstância em que as famílias brasileiras enfrentam, que Vossa Excelência, ao trazer numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Democracia Participativa, abre o debate importante sobre um tema que ainda é de desconhecimento de grande parte da sociedade. Então, às vezes, um comportamento diferente de uma criança não é bem diagnosticado. Então, é preciso redobrar os esforços para as famílias, para terem a compreensão, porque existem vários níveis de autismo e, certamente, na audiência pública de hoje, requerida por Vossa Excelência, os especialistas devem ter informado. Eu tive contato com essa doença com um vizinho, um menino, um garoto, e ele tinha um comportamento diferente. Eram dois garotos, ele mais velho e uma menina. E então eu pude ali perceber a dificuldade que tem. Alguns fazem, eu diria até uma automutilação, sofrem muito nas crianças, os pais precisam internar, especialmente aqueles de nível social que não têm recursos para o tratamento em instituições especializadas. Então, o sofrimento é muito maior. Então, eu quero me associar à iniciativa. Lamentei muito não ter estado presente, porque aqui também no plenário havia uma sessão especial sobre um tema que interessa ao nosso estado, ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, que é a questão do controle da febre aftosa, que também é uma matéria também relevante. Então, parabéns, senador, e disponha do nosso trabalho na Comissão de Assuntos Sociais, que Vossa Excelência também trabalha, para o que pudermos estar lá empenhados a ajudar nessa questão. Toda abordagem, toda a pauta na área da saúde, ela tem uma relevância extraordinária. Eu vejo que eu cheguei aqui dando atenção prioritária à área do setor da produção agropecuária. Hoje, 60% da minha agenda, senador, eu imagino que a sua seja também social, mas na área do trabalho, a minha agenda, 60% seguramente é ligada à saúde. Seja iniciativas de prevenção, seja de todos os tipos de doenças, algumas delas doenças raras, que o senador Moca tem se dedicado também ao exame, e nós precisamos fazer o enfrentamento dentro das nossas possibilidades legislativas e também dos recursos financeiros do orçamento que temos para essa questão tão relevante. E eu venho aqui hoje também, senador, porque nós estamos numa semana, saímos da Páscoa, foi um momento muito importante para que a sociedade, em vários níveis, tivesse aproveitado para uma reflexão sobre os nossos problemas. É um ano desafiador, é um ano que estamos a 7 meses da eleição. O cenário ainda é nebuloso, senador, caro senador Telmário, também é um cenário muito nebuloso. E as pessoas dizem para onde nós vamos, para onde vai o Brasil. É difícil dar uma resposta para onde vai o Brasil diante desse cenário em que os ânimos se acirram, em que as pessoas passam a ter uma exigência do chamado politicamente correto, a ditadura do politicamente correto. Você não pode dizer uma palavra que as pessoas já ficam eletrificadas, e aí vai criando um clima de incompreensões, de radicalismos, quando, na verdade, na democracia, você pode não concordar, o senador Telmário pode não concordar com uma palavra do que eu digo, mas seguramente vai lutar sempre para que eu tenha a liberdade de dizer o que eu penso. Da mesma forma, eu o farei em relação a ele. Não concordo necessariamente com o que diz o senador Telmário, mas vou lutar sempre para que ele tenha o direito de dizer. Então, nós temos que entender e respeitar o contraditório, e as pessoas não estão respeitando o contraditório. Então, aqui nós convivemos, eu com o senhor, temos aqui um diálogo absolutamente respeitoso, desde a campanha eleitoral, sempre.
Nunca tivemos problema, senador Paim, nunca. A forma até do tratamento. Por quê? Porque é a maneira de termos um relacionamento que os gaúchos sabem como é que nós temos nos relacionado e nós temos nos tratado. E eu acho que tem que ser e continuar sendo assim, porque as pessoas respeitam, sabem que em muitas matérias nós divergimos, mas isso nunca falha e nunca chega ao desrespeito. Então, eu penso que o tal politicamente correto está havendo uma certa censura. É uma censura. A forma como... Mas como é que você pode dizer uma coisa dessa? Quer dizer, é uma forma autoritária de cobrar como um parlamentar está se pronunciando, como um parlamentar está falando. Então, eu fico pasma de ver. Ou como um gesto de uma pessoa, de uma autoridade faz, e as pessoas não entendem. Como é que a pessoa está fazendo esse gesto? O que é isso? Então, não pode um promotor jejuar, não pode fazer um manifesto. Eu tenho que respeitar as crenças das pessoas, eu tenho que respeitar as pessoas como elas são. Então, e aceitá-las. Nós não temos a inclusão. O que é a inclusão? É isso, a aceitação das pessoas como são. Então, essa é a forma de nós termos que entender que o politicamente correto não pode nos impor uma ditadura em que nós não podemos expressar o nosso pensamento, simplesmente porque o politicamente correto nos impede de manifestarmos como nós queremos manifestar. Então, eu venho hoje aqui para falar de que a semana é uma semana também desafiadora. Há uma manifestação grande da sociedade em relação ao que vai acontecer na Suprema Corte, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes. Nós temos ali o Supremo Tribunal Federal, aqui o Congresso Nacional e ali o Poder Executivo. Uma democracia se consolida no equilíbrio desses poderes, os três poderes da República. E eu, por conta de não andar na rua, conversar com as pessoas dizem, senador, o que vai acontecer? Se eu pudesse prever o que vai acontecer, eu estaria muito bem. Eu estaria muito bem, porque eu não estaria nem preocupada, porque eu já saberia o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, nenhum de nós sabe o que vai acontecer e talvez nem os membros da Suprema Corte sabem o que vai acontecer nessa semana no julgamento que está marcado para o dia 4. Um documento assinado por dezenas de procuradores, por promotores e por magistrados do Brasil, de vários estados brasileiros. Um documento será entregue ao Supremo Tribunal Federal no dia de hoje, segunda-feira. E o que esses mais de 500 ou 600 magistrados e procuradores querem nesse manifesto, que vão entregar hoje à Suprema Corte do país? Eles são favoráveis à manutenção daquele entendimento que, em 2016, o próprio Supremo Tribunal Federal teve sobre a questão da sentença em segunda instância, ou seja, a favor da prisão de um réu condenado em segunda instância. Simplesmente isso, para que o Supremo não altere um convencimento e uma convicção que foi expressa lá em 2016 e que foi festejada aqui no plenário do Senado Federal. Na Corte, o julgamento do habeas corpus, que foi impetrado e apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, está marcado para quarta-feira. E é precisamente sobre ele que esse manifesto tem o seu endereço certo. O documento dos juízes alerta para a impotência do Estado brasileiro em combater o crime organizado. Integrantes do Ministério Público Federal, da PGR, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, estarão entregando este manifesto a favor das prisões em segunda instância e assinam o documento mais de 500 ou 600 magistrados e promotores e procuradores da Justiça. O manifesto será entregue antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente da República pela Corte, interrompido na semana passada e será retomado no próximo dia 4. O habeas corpus foi impetrado pela defesa com o objetivo de evitar a prisão do ex-presidente, já condenado em segunda instância pela 4ª Região da Justiça Federal, com sede em Porto Alegre. Caso o Supremo Tribunal Federal tivesse negado o habeas corpus na semana passada,
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, abriria caminho para a decretação da prisão do ex-presidente. O julgamento desse habeas corpus, e aí está o detalhe, só vale para o caso dele, do ex-presidente, apresentado pela defesa dele, do ex-presidente Lula. Mas é visto como uma exceção que pode se transformar em regra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque vai alterar aquela convicção que foi manifestada em 2016 sobre a questão da prisão em segunda instância de julgamento, ou com a prisão com a condenação somente após a segunda instância. A decisão da Suprema Corte congelou a possibilidade de prisão do ex-presidente pelo TRF4, que negou o embargo de declaração pedido pela defesa do ex-presidente, condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro no famoso caso do triplex de Guarujá. No documento, os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário alertam para a impotência do Estado de impedir a atuação do crime organizado. O texto chama atenção também para a deterioração da democracia no país. Tratando-se, pois, de crime organizado, a sociedade é duplamente agredida, isto é, verifica-se prejuízo social nefasto, oriundo das ações criminosas e prejuízo oriundo das ações artificiais do Estado que, impotente para evitar e prevenir o grave delito, ilude a sociedade com a imagem de eficiência funcional da investigação criminal. Mais grave é a deterioração da própria democracia, porquanto, ao adquirir poder de controle econômico e político, o crime organizado passa a ocupar posições de autoridades democráticas, diz o manifesto assinado pelos magistrados, procuradores e promotores de justiça. Também nesse abaixo-assinado, nesse documento que será entregue hoje, os autores pedem que a condenação em segunda instância viabilize o cumprimento de sanções penais, inclusive a prisão, que é o caso. Torna-se assim, continua a nota, imprescindível recuperar a capacidade de executar adequadamente as penas, porque a ineficácia da persecução penal estatal não se situa na dosagem das penas, mas na incapacidade de aplicá-las. Desse modo, a condenação em segundo grau deve viabilizar o cumprimento das sanções penais, inclusive as privativas de liberdade, ainda que haja recurso extraordinário ou especial ao Supremo Tribunal Federal ou ao ato Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, tendo, inclusive, essa última corte já pacificado o entendimento da súmula 267, a interposição de recursos sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória, não obsta a expedição de mandado de prisão. Esse é o termo jurídico que está expresso nesse manifesto que será entregue hoje à tarde à Suprema Corte. Ao negarem o pedido de absolvição do ex-presidente da República por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá, os desembargadores do TRF4 tornaram o ex-presidente ficha suja para efeito do registro da sua candidatura para as eleições deste ano. A tendência do Tribunal Superior Eleitoral é não aceitar o registro de candidatura de políticos ficha suja. Aliás, quando tomou posse, o ministro Luiz Fux foi muito claro em usar a palavra irregistrável quando abordou o caso da Lei da Ficha Limpa. Aliás, a Lei da Ficha Limpa, uma conquista, como se sabe, de uma ação popular. Talvez a primeira e mais importante ação popular, de iniciativa popular, medida de iniciativa popular, pós-Constituição de 1988. Daí o valor que tem essa matéria em função de ter sido ela fruto originário de uma decisão da sociedade brasileira e que deve, portanto, ser respeitada. Assim é que se espera que
o Poder Judiciário, a Suprema Corte do país, que está também sob o crivo hoje de uma avaliação muito criteriosa da sociedade brasileira, que passou a olhar e a exigir e a vigiar a Suprema Corte do país da mesma forma, com o mesmo rigor, que o faz em relação aos membros do Congresso Nacional e aos membros do Poder Executivo. Democracia verdadeira e consolidada se faz dessa forma, com a população participando ativamente, seja através de uma ferramenta extraordinária que são as redes sociais, mas das mobilizações que estão previstas e marcadas para a partir de amanhã, nessa semana em Brasília, para defender exatamente a isenção, a responsabilidade republicana da Suprema Corte nesse julgamento desse habeas corpus. Está em jogo, portanto, a democracia do país e o Estado democrático de direito. Não podemos criar uma insegurança jurídica em que, em 2016, a Suprema Corte tem uma convicção sobre uma matéria tão relevante quanto essa e agora poderá abrir uma brecha em relação a esse mesmo assunto e a esse mesmo tema, com repercussões extraordinariamente amplas e também desalentadoras para a sociedade, que viu, entre outras coisas, na Operação Lava Jato, um sopro de esperança, que é esta operação, uma unanimidade nacional, porque a sociedade percebeu que, pela primeira vez no Brasil, não apenas os pobres, os ladrões de galinha foram para a cadeia, mas pessoas muito poderosas, sejam empresários ou políticos ou lideranças, estão presos ainda sob a vigilância, a fiscalização e o rigor da lei, porque ninguém está nem acima nem abaixo da lei. Todos são iguais perante a lei. Não pode haver exceção nesse trato, sob pena de não vivermos numa verdadeira democracia ou num Estado de Direito, como se queira, que prevaleça em nosso país. Feito esse registro, quero dizer que também haverá mobilização aqui, mas em função de questões econômicas, porque precisamos examinar no Congresso Nacional amanhã os vetos que dizem respeito a uma matéria já consolidada pelo Congresso Nacional em relação ao Fundo Rural, que é o parcelamento, a repactuação das dívidas dos produtores rurais, em relação aos depósitos, também uma dívida da Suprema Corte, que demorou 12 anos para esse julgamento, e até a metade do julgamento tinha uma percepção de considerando inconstitucional a cobrança e depois passou a entender que era constitucional. E também a questão dos vetos em relação ao refis das micro e pequenas empresas. É um tema muito crucial que vai suscitar um grande debate no Congresso Nacional. Era esse o motivo que eu me trouxe à tribuna na tarde de hoje, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Muito obrigada.